glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus por esse momento, por essa graça de podermos estarmos aqui mais uma noite, para darmos continuidade a esse estudo da Palavra de Deus. Tem sido um estudo bastante confrontante em nossas vidas, né? Tem mexido e ensinado áreas da nossa vida, pontos, né, de lealdade, deslealdade, que a gente nem imaginava que isso poderia existir. Coisas que começaram tão pequenas e a gente, quando começa a discorrer aqui no estudo, começa a perceber que, se não cuidarmos disso, isso pode gerar até mesmo é como se fosse um câncer espiritual. Começa a destruir a vida da pessoa e disseminar todo o corpo. Tem sido maravilhoso compartilhar com vocês essas noites de sexta-feira em estudo bíblico da Palavra de Deus. Gostaria de aproveitar bastante hoje. Eu queria já chamar o nosso professor de hoje. Eu gostaria que você recebesse com muita alegria nosso pastor Edson. Você pode aplaudir pela vida dele? Boa noite a todos, graça e paz. É um prazer muito grande estar com vocês. Fiquei 2 sextas-feiras sem vir, em razão do trabalho, mas graças a Deus estou aqui hoje para aprender com vocês também a palavra desse Deus tão maravilhoso. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que vocês são bem-aventurados, sabia disso? Todos vocês que deixaram os vossos lares, podia estar vendo um filme, podia estar fazendo qualquer outra coisa dentro do lar de vocês, mas vocês preferiram estar na casa de Deus, por uma única razão: não é pelo pastor e não é por ninguém a não ser por Jesus. Em recompensa disso, vocês terão um acréscimo em vosso conhecimento. Como diz a Bíblia, crescer na graça e no conhecimento. Como crescer no conhecimento, se não estudando a palavra de Deus? É o que nós vamos fazer hoje. O nosso tema qual é? Nosso estudo qual é? Lealdade. Obrigado, pastor. Lealdade e deslealdade. Antes de entrar aqui na leitura da palavra e trazer um pouquinho de conhecimento para as nossas vidas, eu queria deixar claro que esse estudo não é um estudo exclusivo da comunhão rara. Até porque estamos estudando um livro, Lealdade e Deslealdade. Um livro escrito por um pastor, Dag Miller, é um pastor africano, mas tudo desse tema está extraído da palavra de Deus. E falar de lealdade e deslealdade é confrontar a nossa mente, confrontar o nosso caráter, confrontar até mesmo aquilo que está dentro de nós enraizado. Mas, pastor, qual é o intuito principal desse estudo? É fazer de você uma pessoa melhor. É fazer de você uma pessoa leal. Não na igreja comunhão rara, no reino de Deus. Porque você pode não mais fazer parte dessa igreja amanhã. E o ensinamento aqui introduzido pelos ministros que têm ministrado a palavra, você levará para toda a sua vida. E esse caráter transformado, essa lealdade que será construída dentro de você, vai ser útil para a sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em qualquer lugar que você estiver. Pastor, mas eu já sou uma pessoa de caráter, meu caráter já é muito forte,
eu sou uma pessoa leal. Preciso aprender mais um pouquinho, claro. A Bíblia diz que apegai a cada dia as verdades ouvidas, para que em tempo algum você se desvie dela. Então, quanto mais você aprender, nunca é demais. Então, se você já sabe um pouquinho sobre lealdade e deslealdade, você vai aprender um pouco mais hoje. Você nunca vai se transbordar, nunca vai haver o limite, porque não há um limite para aprendizado. Então, nessa noite, nós vamos aprender com o Espírito Santo um pouquinho mais de lealdade e deslealdade. E mais precisamente, você que tem aí o livro impresso ou em PDF, já pode acompanhar comigo. Nós vamos estudar hoje o 7º estágio, que é rebelião escancarada. Nosso evangelista, segundo o pastor, teve o privilégio de ministrar 2 sextas-feiras e hoje estou aqui para dar prosseguimento a esse estudo tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso. Vamos lá? 7º, a igreja, 7º estágio. Diga, rebelião. Pastor, o que é isso? Vamos aprender aqui hoje. Você que tem o livro impresso, por favor, acompanhe. Caso você queira fazer algum apontamento, querer trazer alguma palavra para a igreja, fica à vontade também. Só sinalizar que você terá a sua oportunidade. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Esse é o estágio em que os insurgentes enganados lutam abertamente contra a autoridade. Essa luta aberta ocorre devido à confiança que o rebelde desenvolve ao longo de meses e anos. Ele adquire apoio psicológico ao obter respaldo de alguma das pessoas com quem conversou. Lembre que Lúcifer, aqui eu quero fazer uma correção, lembre que o diabo recebeu o suporte de mais de 1/3 dos anjos. A Bíblia fala de 1/3. O rebelde teve tempo para analisar os méritos e deméritos da pessoa contra quem estava rebelando-se. Então, de repente, expôs o que estava em seu coração. A primeira pessoa, o primeiro ser que eu quero aqui aprender com os irmãos, eu não gosto de falar Lúcifer. Alguns cristãos falam Lúcifer, mas eu não sou muito favorável a essa expressão, porque a terminologia Lúcifer significa cheio de luz, ou aquele que reluz, ou aquele que carrega luz. Só que ele não tem luz hoje. Então, para falar do diabo, eu não uso essa terminologia. Eu prefiro usar diabo, que significa acusador, ou Satanás, que significa adversário. Então, esse primeiro ser, chamado diabo, que é o primeiro exemplo que o autor nos dá aqui, olha, Lúcifer fez isso. Vamos acompanhar daqui a pouco as referências. Vamos ler aqui. E houve batalha no céu, e batalhavam o dragão, o diabo e os seus anjos. Vamos ver quem era ele na ocasião. Por gentileza, quem pode ser o primeiro a abrir a palavra em Ezequiel 28, 14 e 15. Sinaliza que alguém vai até você com o microfone e você terá a oportunidade de ler essa referência bíblica, para a gente começar a entender quem era o diabo na ocasião. Sinalizou aqui. Por favor, lê alto. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criada, até que se achou iniquidade em ti. Amém, meus irmãos? Então, o que ele era? Ele era uma criatura, um ser angelical, cujo nome é querubim, que é uma das classificações dos anjos. Como hoje não vamos falar de angelologia, que é a doutrina dos anjos, não vou entrar aqui nas classificações. Vamos se ater apenas ao conteúdo de hoje. Então ele era um querubim. Querubim é o anjo ou a classe de anjos que está mais próximo de Deus. Pastor, mas em Isaías capítulo 6, versículo 1, diz que também há os serafins que estão próximos de Deus. Sim, você não está errado. Os serafins também estão próximos de Deus, juntamente com os querubins. Você vai ver várias passagens bíblicas falando que os querubins estão ao redor e sob o trono de Deus. Há algumas passagens que falam disso. Então os querubins são seres que sustentam o trono de Deus e estão ao redor do trono de Deus. Em 2 ou 3 passagens bíblicas, você vai ver que Deus habita no meio dos querubins. E o diabo era um querubim ungido, com muita sabedoria, com muito resplendor e glória, e com muita graça de Deus. Mas um dia, que nós não sabemos, pois a Bíblia não fixa essa época, ele maquinou o mal em seu coração, intentou o mal em seu coração. Para a gente cair daqui a pouco, que eu vou falar da rebelião escancarada, primeiro se planeja, ou primeiro se projeta essa rebelião. Foi o que o diabo fez, ele maquinou essa rebelião primeiro contra Deus. Porque toda obra consumada, ela é precedida de um pensamento prévio. Então o diabo previamente, ele maquinou o mal. Pastor, onde está essa maquinação? Isaías 14, 13 ao 15. Quem pode ler essa referência bíblica? Sinaliza, diaconisa Débora ali, olha. Então entendemos que Satanás, ele era um querubim. Agora vamos aprender que ele intentou o mal, ele maquinou o mal contra Deus. Uma rebelião. 13, né? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exultarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amém. Veja, irmãos, primeiro apontamento que eu quero deixar para nós é: tome cuidado com a soberba. Pastor, o que é soberba? Você pode definir para mim? Que eu não sei, posso? Soberba é um sentimento de superioridade. Exemplo, eu gosto muito de exemplo, geralmente do exemplo com pessoas que eu tenho afinidade para não gerar um mal-estar. Miqueias foi estabelecido como o segundo desta casa. Eu me ensoberbeço e maquino mal contra o Miqueias, porque eu não quero que ele seja o segundo, eu quero ser segundo no lugar dele. Afinal, eu sei mais do que ele, eu resplandeço mais do que ele, eu prego mais do que ele. Isso é eu pensando. Então veja que para chegar em uma rebelião escancarada, há processos. O diabo não se contentou em ser um ser tão magnífico que ele era, tão próximo de Deus. Ele não queria estar sob o trono, ele queria estar sobre o trono. Porque o que ela leu foi o diabo dizendo que queria estabelecer o seu trono acima das estrelas e queria ser semelhante ao Altíssimo. Se ele é o segundo, é porque Deus quis que ele fosse, e não eu. Quem está entendendo? Eu queria ser o primeiro do ministério de louvor, então eu tenho que fazer alguma coisa para poder ser o primeiro. Se Deus não te colocou em primeiro, porque Ele não quer que você seja o primeiro. Então, se você está querendo ser o primeiro, é porque está nascendo a soberba no teu coração. Cuidado com isso. É o primeiro apontamento que eu queria dar para nós hoje aqui. Cuidado. Não queira tomar o lugar de ninguém. E nem queira sair do local que Deus te colocou. Se o teu irmão está naquela posição, porque Deus assim o quis. E quem é você para dizer o contrário? Quem sou eu para dizer o contrário?
Eu tenho que ser um com meu irmão e ajudá-lo em todos os sentidos. Não é porque eu não sou o segundo que eu vou invejá-lo, pelo contrário. Se nasce essa inveja em mim e essa soberba, há uma grande probabilidade de eu estar doente. E esse estudo é uma verdadeira cura da alma. Porque aqui o Senhor tem tratado conosco, pastor, e tem nos ensinado a ser homens e mulheres de caráter. E se nós absorvermos o que temos aprendido aqui pelos homens de Deus, isso trará resultado significativo para toda a nossa vida. E não só dentro da igreja, mas para todo o ambiente que você frequentar. Então o diabo não se contentou ser um querubim, maquina o mal. Só que esse maquinar o mal, eu maquinei o mal contra ele. Só que agora eu vou tentar convencer algumas pessoas para que quando eu me rebeliar eu não fico sozinho nessa. Porque eu tenho que ganhar força política. Para isso eu vou tentar denigrir de alguma forma ou convencer alguns da igreja que o Miqueias não tem vocação, não está plenamente habilitado para ser o segundo. Então eu vou no irmão A, eu vou no irmão B e vou semeando a respeito do meu irmão, até que eu ache espaço para falar com aquele que tem autoridade para destituí-lo, que é o pastor Evani ou o pastor Vando. Quem está entendendo? Eu estou trazendo para o nosso dia para que os irmãos entendam. Eu não tenho nenhuma preocupação de falar isso, porque eu sou curado pela graça de Deus. Eu falo isso abertamente e tranquilo, porque Ele é meu amigo e sei que não vou ter problema nenhum. Estou trazendo para o nosso dia para a gente entender. Então isso é hipotético, mas isso acontece em muitas congregações. Senhora? Justamente. Mas você, o plantar discórdia, você quer atingir o alvo. Então o diabo, ele falou, opa, eu quero ser como Deus, mas eu preciso convencer essa multidão aqui de anjos. E ele tentou fazer isso. A pergunta que fica para a igreja agora, ele conseguiu? Sim ou não? Todos juntos, sim ou não? Sim ou não? Todos juntos, sim ou não? Sim ou não? Tá fraca? Sim, irmãos. Claro que sim, porque ele não veio sozinho. Se viesse sozinho, o mundo estava uma maravilha. Só tem diabo no Brasil. E nos Estados Unidos não tem diabo, não tem demônios? Na América do Norte, Central, América do Sul, África, Oceania, Antártica. Então, só no Brasil? Não, então a terra está cheia de demônios. Por quê? Vamos aprender agora. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Outra referência bíblica. E quem vai ser o próximo voluntário? O senhor? Leia alto, Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse termo, as estrelas e a cauda que ele arrastou, exatamente, se você ler todo o contexto desse capítulo 12, você vai entender que esse dragão, de quem a Bíblia fala, é exatamente o diabo. Lá embaixo você vai ver que a Bíblia vai falar que ele é o diabo ou Satanás. Então, o que ele fez, igreja? Ele convenceu outras pessoas ou figuras angelicais para que se rebelasse juntamente com ele. Então ele vai convencendo, como eu falei, eu vou tentar convencer alguns para tentar lá na frente dar o golpe. Não é o sétimo estágio, rebelião escancarada, mas para que haja uma rebelião escancarada, há esse estágio que eu acabei de falar. Você primeiro maquina, você tenta convencer outras pessoas. Olha, figuras angelicais, eram seres perfeitos, dotados de capacidade de inteligência. E o diabo foi capaz de convencê-lo, diaconisa, que ele estava correto. Então, qual foi a quantidade de anjos, ou demônios agora, que seguiram Satanás? Na ocasião, Lúcifer.
Qual foi a quantidade? A terça parte. Então o que a gente entende? Que para cada 2 anjos existe um demônio. Se trouxe a terça parte, só nos resta calcular que para cada 2 anjos existe um demônio. Então há muitos demônios na terra. Por isso que o mal não é só no Brasil, o mal é no mundo todo. Porque o demônio que atua aqui é o mesmo que atua lá também. Eles têm o mesmo caráter. Qual o caráter deles? Mal. E qual a finalidade deles? João 10:10. Matar, roubar e destruir. Por isso que a Bíblia diz: ai da terra, porque o diabo, ou Satanás com seus demônios, desceu até vós, ou desceram, com grande cólera e ira. Pastor, Jesus falou: eu via Satanás descer do céu como relâmpago. Por que ele fala que via? Porque ele estava junto do Pai. Então ele viu o diabo ser deposto. E agora ele põe em prática. Agora cai exatamente no tema de hoje: rebelião escancarada, que é o 7º estágio. Apocalipse 12:7. Não está ali, mas está aqui na nossa apostila. Quem pode ler? Apocalipse 12:7. Agora ele põe em prática o seu plano. Ou seja, é uma rebelião agora escancarada, materializada, revelada. Presbítero Geraldo. Glória a Deus. E houve batalhas no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Só o 7? Isso. Então houve o que no céu, igreja? Batalha no céu. Será que o diabo pensou que ia vencer Deus? Que loucura! Ele batalhou com a terça parte. Diz a Bíblia que Miguel, que é um anjo guerreiro, ele meio que tomou a liderança dos anjos e travou-se uma batalha, e no fim da batalha saíram vencedores, e o diabo foi literalmente expulso para a terra, porque simplesmente quis ser maior do que Deus. Isso é a rebelião escancarada, ou seja, é a rebelião materializada. Como há um estágio, um processo, ele maquinou, quis ser maior do que Deus, tentou convencer alguns anjos, de fato convenceu, e agora coloca em prática o seu plano, que foi o plano de guerrear contra o próprio Deus. Mas teve por fim o quê? A sua recompensa, que vamos estudar daqui a pouquinho. Então, quem entendeu essa parte desse ex-querubim, agora diabo e demônio? E é exatamente o que acontece dentro das igrejas, de algumas igrejas que você já deve ter ouvido, e eu também. Primeiro, como eu falei, eu maquino mal. Depois, eu tento convencer algumas pessoas de que alguém que foi colocado como uma autoridade eclesiástica ali não pode ser autoridade. Tento convencer a pessoa que eu sou melhor do que ela. Se aquela autoridade constituída tiver alguns defeitos evidentes, melhor ainda para quem é um opositor, porque ele vai ter subsídio, ele vai ter argumento, e no momento certo ele põe em prática a sua rebelião, que se chama rebelião escancarada. Sai da igreja e leva sempre um quantitativo com ele, nunca sai sozinho. Pastor, há algum problema de eu sair de um ministério para o outro? Não estou falando nisso. Agora, quando você se levanta contra uma autoridade estabelecida por Deus, sai arrastando outras pessoas, você simplesmente pode sim ser denominado como um rebelde. Por que você não saiu na paz? Por que você não foi até o pastor dizendo: pastor, não estou mais satisfeito de estar aqui nessa igreja, por favor, o Senhor me libera, eu quero ir em paz, eu não quero mais congregar aqui. E é interessante isso que eu estou falando, e falo com muita tranquilidade, porque o nosso pastor de púlpito, ele cansa de falar isso. Primeiro domingo não há culto à noite, não é isso?
ele incentiva os membros. Você conta no dedo os pastores que fazem isso. A congregar não, a visitar outras igrejas. Aí no final ele fala num tom de brincadeira, mas eu creio que é do coração. Se você fizer, ele não vai ficar chateado. Se você for e gostar, você fica. E depois ele conclui: porque eu não sou o pastor de ninguém, senão o sumo pastor que tem domínio sobre vós. Está errado? Não, não está errado. Afinal, eu estou aqui não porque eu estou obrigado. Você está aqui na Rara não porque alguém te obrigou, porque você se identificou com o ministério. Primeiramente, o Espírito Santo te trouxe para cá, te plantou aqui, disse que este é o teu lugar. Você está aqui porque Deus te trouxe para cá. Eu tentei sair, fiquei 1 ano ausente e relutei para não vir. Mas Deus falou comigo: eu te quero lá. E não é a tua vontade, não é isso que Paulo disse? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo? Nunca vai prevalecer a minha vontade, sempre é de Deus. Tem coisa que você não quer fazer, mas é a vontade de Deus. Ou talvez você até pensou de sair da Rara por algum motivo fútil, banal, mas o Espírito está falando contigo: ainda não é o tempo, eu te quero aqui. E eu saí não porque a igreja é ruim, porque eu tive problemas, enfim, eu saí por uma circunstância que não quero aqui tecer, mas não foi problema com ninguém. Pelo contrário, eu amo muitos irmãos, amo esse ministério e por isso também voltei. Mas se eu quiser sair novamente, eu vou sair, porque eu tenho liberdade para isso. Quem está entendendo? Mas eu não posso fazer como Satanás, com a minha cauda arrastar a terça parte da igreja, como alguns fazem. Só não pode citar nome de igreja, nome de pastor. Não vou citar nome. Sim. E uma vez ele me perguntou: irmão Daniel, por que o irmão não concorda comigo em tudo? Eu falei: pastor, não posso concordar, porque o senhor não permite que a gente visite outra igreja quando não tem culto aqui. E a palavra diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então meus irmãos são só aqui e os outros são o que, meu? Coleguinhas? Priminhos? Ele ficou sem graça e acabei saindo de lá. Hoje eu estou aqui. Então, nós somos livres, queridos, em Cristo. Mas pondere, analise as suas atitudes. Porque vamos ler aqui que muitas das vezes nós somos enganados e conduzidos a uma rebelião. Agora vamos falar um pouquinho de Absalão, outro exemplo de uma pessoa que se rebeliou. Absalão. Quem sabe quem foi Absalão? Filho de? Terceiro filho do rei Davi, segundo rei da nação de Israel. Absalão lutou contra o seu próprio pai. Meu Deus, misericórdia. Quem é o primeiro a ler? 2 Samuel 15, 4. Segundo livro de Samuel. Pode? Por favor. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Olha, irmãos, quem era o rei na ocasião? Raquel, quem era o rei? Ela olha para mim e fala: logo eu, pastor. Acabei de falar aqui, Davi. Meu Deus, espera o pai morrer primeiro, pelo amor de Deus. Davi era uma autoridade constituída por Deus. Deus estabeleceu Davi como rei de Israel. Olha agora a atitude de Saul. Olha a atitude dele, irmãos. Vou resumir aqui. Ele vai para a porta da cidade. Bem cedo, minha irmã Ana. E ali ele furta o coração do povo. Primeiro ele maquina. Ele tenta ser rei. Quem me dera que eu fosse rei para julgar esta nação. Ou seja, o rei não pode ser meu pai, tem que ser eu. Parafraseando, é isso que ele está falando. Então ele vai para a porta da cidade. O povo que vem até o seu pai para ter os seus problemas resolvidos, para ser julgado,
ele aborda cada um que vai entrando na cidade. Você pode ler depois, 2 Samuel capítulo 15. E ali ele julga a causa de cada um. E aproveita a oportunidade, é claro, para convencer alguns a respeito de que ele sim que deve ser o rei da nação de Israel. Pastor, onde está isso? 2 Samuel 15, do 6 ao 10. Quem pode ler? Primeiro ele maquina, depois ele tenta convencer alguns. Sinaliza que o irmão vai até você com o microfone. Lê alto, Jaconisa. É 6, né? 2 Samuel 15, do 6 ao 10. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, a cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque morando eu em Gessur, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom, e enviou a Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Olha que coisa terrível, irmãos. Não, pastor Ivani, não. Eu vou furtar o coração do povo. Eu vou julgar o povo pelos átrios, pelas casas. Eu vou tentar, de alguma forma, furtar o coração do povo da Rara para que eu seja o primeiro. Não, pastor Ivani. Quem está entendendo? Foi exatamente o que Saul fez. Rei era o pai dele. Ele teve uma atitude inadequada e manifestou seu caráter maculado. Que deslealdade para com o próprio pai. Primeiro ele fica na porta da cidade, tentando convencer alguns. Julga inclusive algumas causas. Ganha o coração do povo. Agora ele vira para o seu pai: pai, quando eu estava na Síria, em Gessur, por que ele estava lá? Porque ele matou Aminon. Por que ele matou Aminon? Porque Aminon estuprou sua irmã Tamar. Então quando ele mata o seu irmão, ele tem que fugir do seu pai. Ele fica cerca de 3 anos em Gessur, na Síria. Depois ele retorna para Israel. Fica 2 anos sem ver o próprio pai. Depois se apresenta para o próprio pai. O beija, faz toda aquela cena hipócrita e pede ao pai: pai, quando eu estava na Síria, olha só, que maquinação terrível. Quando eu estava na Síria, pai, o senhor sabe que eu fiquei ausente daqui. Quando eu estava lá, eu fiz um voto com Deus. Tem como o senhor liberar agora para eu ir até Hebrom cumprir esse voto? Coloca até Deus no meio. Coisa que até o diabo duvida, irmão. Tem pessoa que é só misericórdia. Fala: meu Deus, como aquela pessoa teve capacidade de fazer aquilo comigo? Ser tão desleal. Isso no âmbito de igreja, no âmbito familiar, no âmbito de relação de amigos, âmbito de trabalho. Tem pessoa que faz coisas que você fica estarrecido. Tamanha a maldade que está enraizado no coração de determinadas pessoas. Precisam ser curados na alma. Absalão encenou que estava tudo bem, fez as pazes com seu pai, mas ele tinha maquinado o mal, lembra? Anteriormente, maquinou o mal. Olha o estágio: primeiro você pensa, maquina, depois você tenta convencer o povo, depois você põe em prática. Absalão aqui agora, ele vai colocar em prática aquilo que ele já tinha planejado ao longo de cerca de 2 anos. Pai, posso ir a Hebrom? Mas na verdade ele manda espias para ir para Hebrom, pega seu carro, sua carruagem, 50 seguranças e vai a Hebrom. Olha, quando vocês de Hebrom ouvirdes o som da buzina da trombeta,
falai unânimes, juntos, uníssonos. Saul reina. Olha, queria usurpar, queria tomar força ao trono do pai. Seu pai era rei, ele não podia fazer isso. Que caráter mau, que rebelião escancarada. Vamos ler. É de deixar todos nós de queixo caído, mas aconteceu, está na Bíblia, eu creio. 2 Samuel 15, do 10 ao 13. Não está ali 2 Samuel 15, do 10 ao 13, eu não pus? Mas leia, que é interessante ler. Capítulo 15, versículo 10 a 13. Põe em prática o seu plano. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 10 a 13. Enviou Absalão espia por todas as tribos Olha de aí. Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém ia na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o giloíta, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló. Estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Viu lá, irmãos? Colocou em prática todo o seu plano. Mas o rebelde, ele nunca vai se apresentar como um dragão. É igual estelionatário. Sempre vai ser de maneira muito suave. Essa é uma das características do diabo. Ele vem de mansinho. Então tome cuidado. Fique atento. Porque em todos os momentos, em todos os lugares, pode ter próximo a você um Absalão. Um homem cujo caráter é mau. E você está pensando que é bom. Davi, um homem de Deus, foi enganado. Vai, meu filho, vai sim sacrificar em Hebrom. Então fica esse alerta para nós. Olha o que esse camarada quis fazer com o pai dele. 2 Samuel 16, 11. E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Então Saul queria fazer o que com seu pai? Matar. Para quê? Para tomar literalmente a posição do seu pai, que era de reinar por todo Israel. Que loucura, irmão. Que loucura, que loucura. E fica agora, eu abro um parênteses para todos nós e me incluo nesse parênteses. Me incluo também no saco, no pacote. Não se permita ser usado por Satanás, não se permita. Para ter atitude como a de Salomão, não maquine o mal. Porque Deus a tudo vê. E no tempo certo, a sua recompensa não virá tartaruga, virá cavalo, virá muito rápido. Então, em âmbito familiar, em âmbito de amizade, de trabalho, na igreja, não se deixa ser usado pelo diabo para ser um rebelde. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Guarde a tua mente e seja uma pessoa transformada. Seja luz e seja sal por onde quer que tu andares. Para que ninguém diga: aquele lá é um rebelde, aquele lá é isso, aquele lá é aquilo. Porque além do teu próprio nome, você carrega uma bandeira chamada cristianismo. E quando você tem uma atitude como a de Salomão, você não somente macula a sua própria vestimenta, mas a roupagem que está envolto o cristianismo. E todos falam: eu vou ser cristão como aquele ali? Jamais. Então você torna-se pedra de tropeço para aqueles que querem entrar no reino. E muitas das vezes você tira aqueles que já estão dentro, querendo nascer e dar fruto. Então, pelo amor de Deus, analise a sua conduta, analise as suas palavras
e analise o seu comportamento. Agora, vamos falar de um homem chamado Judas. Esse todos nós conhecemos. Primeiro ele maquina o mal. Mateus capítulo 26, versículo 16. Quem pode nos ajudar? Quem pode ler? Tem irmãos que não estão participando, podem participar todos. Mateus capítulo 26, versículo 16 e 21 também. Microfone aqui para o nosso irmão Daniel. Cadê o microfone? Em alto e bom som, Daniel. 16 e... 26, 16 e depois só pula para o 21. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregar. O próximo... 21. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então Judas, ele andava, diaconisa, com o próprio Jesus, mas ele andava maquinando o mal. Olha, irmão, isso me deixa muito perplexo. Como ser humano, eu sou amigo do Miqueias, ando com Miqueias, como com Miqueias, vou à casa do Miqueias, interajo com ele, tenho um laço de amizade com ele. Só que o meu coração não está com ele. Quem está entendendo? Há muitos relacionamentos assim, inclusive de amizade. Você pensa que a pessoa é teu amigo e não é. Você pensa que o teu vizinho é teu amigo e não é. No momento oportuno, evangelista Miqueias, vem a rebelião escancarada. Alguém falou isso de você, alguém falou aquilo de você. Pastor, mas Judas, só na ceia que Jesus disse que ele era do diabo. Então, a maquinação não começou ali, pastor? O mal não começou ali? Não. O mal não começou ali, não. Lembra que quando aquela mulher em Betânia unge Jesus com aquele perfume caríssimo? Lembram disso? O que Judas falou? Nossa, que desperdício! Você não poderia ter feito isso. Desperdiçou aí uma quantidade muito enorme de dinheiro. Poderíamos ter vendido o perfume e dado aos pobres. Mas ele falou isso não porque ele tinha cuidado dos pobres. É porque ele, diz a Bíblia, não estou falando, ele era um ladrão. Ou seja, ele era o tesoureiro, mas ao mesmo tempo, ele não era fiel com aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Tem muita gente assim. Tesoureiros assim, pastores assim, que pegam o nosso dinheiro, aliás, o dinheiro de Deus que não é nosso, porque quando você entrega o dízimo e quando você entrega a sua oferta, aquele dinheiro não é mais seu, aquele dinheiro é de Deus, entrega no altar do Senhor. Então, a pessoa tem a coragem de colocar a mão lá. A Bíblia diz que ele pegava o que era colocado na sacola como oferta. Ele era um ladrão, ele já tinha um caráter mau. E muitas pessoas fazem isso, Miqueias. Usam o que é depositado no altar de maneira inadequada. São fraudulentos, são obreiros fraudulentos. São pastores roubadores. Mas a Bíblia diz que os tais receberão a recompensa do seu erro. Não teme a Deus. Paulo disse que nos últimos dias muitos fariam, inclusive de nós, comércio. É o que você vê por aí. Comercializando a palavra para proveito próprio. Porque tem um caráter maculado. São Judas Iscariotes, travestido de pastores. Então Judas já tinha um caráter mau. Agora ele tenta convencer alguém para executar lá na frente o seu plano. Para ser agora uma rebelião escancarada. Não é isso o estágio? Maquina, convence e põe em prática o seu plano. Agora ele tenta convencer a diaconisa Débora. Mateus 26, 14 ao 16. Mateus 26, 14 ao 16. Quem pode ler? A nossa irmã, leia por favor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: quem me quereis dar, eu vou-lo entregarei. E eles lhe
pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Então o seu plano era: eu vou matar este homem, eu vou matar ele. Então ele nutriu esse ódio dentro dele. Como que eu vou matar se eu não ter um apoio? Eu não posso matar assim do nada, eu tenho que ter um apoio. Então eu vou lá negociar com quem tem autoridade para prender e mandar matar. Foi o que ele fez. Ele foi convencer as autoridades judaicas para que Jesus passasse por um tribunal chamado Sinédrio, fosse condenado, depois remetido a Roma para ser julgado ali pelo tribunal romano e depois ser sentenciado. Então eu vou te dar 30 moedas de prata. Tá ótimo. Colocou no bolso as 30 moedas de prata. E foi por esse valor que ele entregou o nosso mestre. Agora ele põe em prática o seu plano. Mateus 26, 47 e 48. Depois de convencer os sacerdotes, põe agora em prática o seu plano. Quem pode ler? Mateus 26, 47 e 48. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse prendei. Vê, irmãos, Jesus sai da ceia agora, presbítero Geraldo. Vai para o Getsemane orar. Só que no Getsemane, quando ele... Senhor? Não entendi. E até hoje tem aquele ditado beijo de Judas, né? Exatamente por isso. Porque o que ele combinou foi: aquele a quem eu beijar, esse é a pessoa que eu quero que vocês peguem. Esse Jesus que vocês já estão querendo pegar ele há muito tempo, querendo matar ele há muito tempo. Então ele trama tudo aquilo. Jesus vai ao Getsemane. Todos estão ali orando com Jesus. O único que não está é Judas, porque ele tinha ido tramar a morte de Jesus. Então quando as autoridades vêm até o Getsemane, que era um jardim onde Jesus costumava orar, quem vem com as autoridades religiosas? Judas. E quando ele vem, ele beija o Senhor. Esse foi o combinado: aquele em quem eu beijar, este é a pessoa que eu quero que vocês matem. E quando beija Jesus, Jesus é preso ali naquele momento. Agora vem a nossa reflexão. Isso acontece nas nossas vidas. Pessoa que você ajudou, pessoa que você deixou dormir na sua casa, inclusive, pessoa que você estendeu as mãos, pessoa que você doou para ele ou para ela, pessoa que você se esmerilhou, fez de tudo para poder ajudar e ajudou, se doou. Lá na frente se cumpre a palavra que se estende a todos nós: o meu amigo íntimo que comia comigo feriu o meu calcanhar. Não é isso que acontece nas nossas vidas? Ou você nunca foi traído pela uma amiga de escola? Ou nunca foi traído pelo amigo de trabalho? Por um vizinho? Então nós vivemos isso. Mas nós somente olhamos para aqueles que nos traíram. Mas cuidado, que você também pode ser um traidor. Por isso que eu falei anteriormente: guarda o coração e guarda a sua mente, para que você não seja um instrumento do diabo também. Porque a mesma boca que abençoa é a mesma boca que pode amaldiçoar. A mesma mão que estende é a mesma mão que amanhã vai usar a própria espada. Então tome cuidado para que você não seja um emissário do diabo, para que eu não seja um emissário do diabo, um Judas Iscariote. Porque o diabo entrou nele porque ele deu brecha. Porque ele foi um desleal. Quem está entendendo? Antes de passarmos para o 8º estágio, que é a pena de morte, ou interpretando, consequência da rebelião praticada. Alguém teria... Pastor, eu queria uma explicação melhor. Eu queria fazer eu queria fazer um apontamento. Você tem total liberdade. Aqui nós estamos em uma aula
coletiva, participativa, onde não somente um fala, todos têm a sua oportunidade. Pastor, eu quero falar um minutinho aqui dentro daquilo que nós falamos, dentro daquilo que o Senhor abordou sobre o 7º estágio, que é rebelião escancarada. Alguém, 2, 3 minutinhos, quer fazer alguma colocação? Quer que eu explique alguma coisa que não ficou muito claro? Podemos prosseguir então. Ninguém sinalizou? 7º estágio falamos, rebelião escancarada. Viramos agora para o outro lado e vamos dar prosseguimento na outra folha. 8º estágio, pena de morte. O fim de todos os rebeldes é sempre um e o mesmo, pena de morte. A rebelião é essencialmente uma coisa diabólica. A Bíblia nos ensina que a rebelião é como bruxaria. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deus não suporta a rebelião em qualquer forma ou feitio. Não se envolva em nenhum tipo de rebelião. Vamos ler 1 Samuel 15, 23, por favor? Isso aqui é muito forte e cabe aqui uma pequena explanação. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Sim. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Alguém saberia, sem ler na Bíblia, me informar em que contexto essa palavra foi escrita? Ou para quem ela foi dirigida? Alguém sabe aí explicar? Não? Lembra do rei Saul? Primeiro rei da nação de Israel? Essa palavra está nesse contexto. Quando ele se rebela com o próprio Deus. E detalhe, fica aqui um alerta para nós. Quando nós vamos de encontro àquilo que Deus estabelece para nós, isso é uma forma de rebelião? É como se o pai dissesse para o filho assim: ei, filho, faça isso. O Renanzinho, né, Raquel? Você faz muito isso lá na sua casa com ele. Renanzinho, não faz isso. Aí ele vai e faz tudo que a primeira dama disse que não era para ele fazer. Isso é ou não é uma forma de rebelião? Você está lutando, medindo força contra o seu progenitor, contra o seu pai, contra aquele que te gerou. Isso é uma rebelião. Você está se rebeliando. O que é rebelião? É não aceitar aquilo que foi estabelecido por uma autoridade. O pai não é uma autoridade? Abaixo de Deus, o pai é uma grande autoridade constituída por Deus. E daí você, como crente ou como crente, simplesmente não queremos obedecer os nossos pais. O pai diz para você ir para a direita e você vai para a esquerda. E geralmente, quem é pai que sabe, que eu vou falar e vai concordar comigo, geralmente o filho sempre quebra a cara. É ou não é? Pastor, sempre. Aí eu sempre usava um termo assim: mãe, a senhora tem uma boca terrível, hein? A senhora falou, aconteceu, parece uma profecia. Não vai que vai te acontecer alguma coisa. Acontecia, pastor. Minha mãe falou comigo uma certa feita: olha, não vai pro baile. Eu gostava muito de baile, era funkeiro, maluco por funk. Até parece que eu tenho cara de funkeiro hoje, né? Mas a Bíblia diz que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tu sabe o que Miqueias foi? Talvez foi um roqueiro doente aí, alguém perdido da vida. A gente não sabe quem ele foi no passado. Quem foi Paulo no passado? Um homem que perseguia a igreja, agora é um apóstolo. Alguém sabe quem foi a irmã Ana? Quem foi o presbítero Geraldo? Eu sei um pouquinho, que ele já me falou. Foi um perturbado. Foi uma pessoa que só é misericórdia. Mas a graça alcançou ele, porque alguém orou por ele, a sua própria esposa.
E quando eu era funkeiro, vamos pular essa parte, eu não gosto de falar dessa parte, quase não falo dessa parte, que é uma parte muito obscura, vamos esquecer o passado, né? O pastor sempre fala, vamos lembrar daquilo que nos traz esperança. Mas enfim, dado o contexto aqui, eu vou falar. Uma certa feita minha mãe disse, não vai meu filho pro baile. Eu fui, quase morri, pastor. Quase morri. Boca de mãe, boca de pai, olha, é uma profecia, pastor. É uma profecia. Tenho certeza, se eu for dar oportunidade aqui para as mães, aqui, os pais, tem algum fato aí que vocês vão narrar dentro do que eu estou falando. É ou não é? Quem concorda comigo? Então, nós não podemos se rebeliar contra o nosso Pai, principalmente contra o nosso Pai Supremo. Principalmente contra o nosso Pai Supremo. Deus tem um apontamento para cada um de nós, irmãos. Está no plano de Deus, diaconisa Débora, é algo maravilhoso. Está dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós, é algo maravilhoso. O que aconteceu com Jonas? Ele se rebeliou contra o Criador. E qual foi a consequência disso? Sofreu duras consequências. Deus fala, eu quero você na comunhão rara, porque eu vou te usar ali. Eu vou fazer de você um canal de bênção. Aí você vai e sai fora do tempo e dá tudo errado. Deus fala, eu quero você nesse emprego mais um pouquinho. Você vai e sai, dá tudo errado. Eu quero que você vá a tal lugar e faça isso. Você não faz. E as coisas ficam estreitas para você. Eu quero que você entregue uma profecia muito dura para o pastor Edson. E você não entrega. Entrega, por favor. Seja a boca de Deus para mim. Até se for exortação. O que vem de Deus, tudo é bom. E você vai e não entrega. E você tem o preço a pagar por isso. Isso é uma forma de se rebeliar. Não, eu não vou fazer não, Deus. É minha vontade. Não, não é a sua vontade. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus, os mínimos detalhes. Prossigamos. As pessoas que se envolvem em revolta são muitas vezes simples. Muitas delas não sabem o que está adiante. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Ah, pastor, o senhor falou 50. Não confunda. Aqui é uma outra situação. Homens que ele convidou para ir para uma rebelião. Esses homens não sabiam que estava indo para Hebrom participar de uma rebelião. Os 50 homens que eu falei que estava com ele é logo no início do capítulo 14, salvo engano, ou 15. Homens que eram seguranças dele. Porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Muitas pessoas correm para a rebelião devido à sua inocência e ignorância. Se os seguidores de Absalão tivessem sabido exatamente o que estava fazendo, creio que eles não o teriam seguido. O fruto da rebelião em toda a Bíblia é muito claro: pena de morte. Deus irá remover e substituir você por outro. Seu lugar será tomado por outro que é mais digno. Você será banido para a obscuridade e o esquecimento. Haverá uma maldição sobre você e sua família. Apenas estude a lista de penas de morte. Isso aqui para mim é muito impactante, irmãos. Preste atenção, isso aqui para mim é a parte mais importante. É a parte mais importante. Deus irá remover e substituir você por outro. Você será banido para a obscuridade e o esquecimento. Daqui a pouco eu vou falar disso aqui. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui, que eu acho essa parte muito importante, vou deixar para o final. Lúcifer, diabo, Satanás, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A pena de morte aqui, meus queridos, nada mais é do que a recompensa do seu erro. Eu preguei domingo e falei sobre isso.
Todo pecado, todo erro tem a sua consequência. E o erro geralmente, e a consequência geralmente é proporcional ao erro. Quanto maior o erro, maior ou pior é a consequência. Vamos ver qual foi a consequência de Satanás. Apocalipse 12, 9. Ele quis se rebeliar e não errou. Agora vê a conta para ele, vê a consequência do seu erro. Quem pode ler Apocalipse 12, 9? Pode? Quem sinalizou? Eu sou o próximo. Presbítero Geraldo. Olha, irmãos, a consequência da rebelião de Satanás. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha que coisa, que consequências terríveis, Daniel. De anjo de luz, ele virou Satanás, ou diabo. O homem que era cheio de luz, hoje está coberto, envolto em densas trevas. Homem que se tornou arqui-inimigo de Deus, que está aí, nas regiões celestiais, mas o juízo dele está preparado e reservado, que será o lago de fogo, aonde ele, o falso profeta, e todos que não estiverem escritos no livro da vida irão sofrer pelos séculos dos séculos, porque simplesmente não foi humilde, não se submeteu à autoridade poderosa de Deus. Nasceu a soberba. Soberba é quando você se sente maior do que o outro. Então, se eu se sinto maior do que o Miqueias, ou o evangelista Miqueias, ele não pode ser o segundo, sim eu, porque afinal eu sou maior do que ele. Isso chama-se soberba. A Bíblia diz: considera o teu próximo superior a ti mesmo. Então nunca eu posso olhar para ele e ver ele menor. Pelo contrário, eu olho para ele e vejo ele maior do que eu. Eu olho para a diaconisa Débora e vejo ela uma pregadora melhor do que eu. Eu olho para o pastor e vejo ele maior do que eu, porque quando eu faço isso, eu não dou brecha para Satanás colocar um sentimento de que eu sou maior do que o pastor. E eu fazendo isso, não haverá litígio entre nós. O amor reinará, porque eu serei um com ele e ele comigo. É isso que o Espírito quer. Quando o Espírito tem essa liberdade de pairar nos nossos corações e ministrar isso, e nós absorvermos, a igreja é una e o amor é derramado em nossos corações. E aí, você sabe como será a igreja. O diabo não quer que sejamos um. O diabo quer que eu guerreie com o pastor. O diabo quer que eu guerreie com a diaconisa Débora. O diabo quer que eu guerreie com meu amigo Miqueias, a quem eu amo muito. O diabo quer que eu guerreie com o Binho. O diabo quer colocar litígio em nós. Ele quer deixar a casa dividida, cheia de desleais, cheia de pessoas cujo caráter é mau, para que a igreja se torne uma seara podre e não floresça e não resplandeça a glória do Criador. Porque afinal do diabo, a finalidade dele justamente é essa: é denigrir o corpo, é macular o corpo de Cristo, para que a gente não tenha a função principal do corpo, que é edificação mútua, crescimento, prosperidade, avanço contra o reino das trevas, ganhos de almas, cura, libertação, prosperidade e muitas vitórias sendo derramadas sobre as nossas vidas. Então, quando entramos por esse campo, travamos as bênçãos do Senhor, mas quando somos leais, deixamos fluir o amor de Deus, nos tornamos bênção para o nosso próximo, nos tornamos um emissário do reino, nos tornamos uma bênção. Como Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Ei, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Será que é difícil isso? Será que eu não entendo que essa é a posição que Deus me colocou? Porque eu quero ser maior do que alguém? Porque eu quero me rebeliar contra o meu irmão? Porque eu quero ser desleal? O que é teu e acabou, ninguém toma. Porque eu estou aqui hoje como responsável do estudo bíblico.
Saí 1 ano e ninguém tomou o meu lugar. Voltei e eu estou aqui, presidindo essa responsabilidade que me foi dada pelo pastor da igreja, pastor Evani. Mas por que ele fez isso? Porque Deus assim o quis. Se não fosse para eu estar aqui, 1 ano eu fiquei ausente, outro entraria no meu lugar. Por que eu falei isso? Para mostrar para você, o que é teu e acabou, ninguém toma. Não queira ser maior do que ninguém, queira ser você mesmo e queira ficar onde Deus te colocou. Se é para varrer chão, varra o chão com satisfação. Pastor, se quiser colocar alguém no meu lugar, me deixa eu varrer o chão, por favor. Afinal, não é demérito em varrer chão. Porque Deus olha o varredor de chão da mesma forma que Ele olha o pastor Evani. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Você pode olhar o varredor de uma igreja e falar, ele é um varredor, o pastor Evani é o pastor Evani. Porque sua visão é humanística, é carnal. Mas Deus, quando olha do céu e fala, todos estão trabalhando em prol do meu reino, eu vou recompensar cada um segundo as suas obras. Faça isso e viverás. Ah, Senhor, te louvamos pela sua presença, Senhor. Nos faz um em Ti, Senhor. Nos faz um em Ti, Senhor. Nos faz um em Ti, Espírito Santo. Tira a hipocrisia, tira a mentira, o engano de dentro de nós, tira a máscara. Nos transforma, Espírito Santo, nos transforma. Continua aqui, Miquel, por favor. Vem cá, essa parte aqui. Enquanto eu vou ali atrás lavar meu rosto, por favor. Por favor. Vamos quebrar o protocolo. Tu vai falar, muito fácil, é a consequência de Absalão, que foi ser morto pelos soldados do seu pai Davi. Vamos lá. E o cercaram 10 jovens, e feriram Absalão, e o mataram. Quem pode ler em 2 Samuel, capítulo 18, agora ele riscou aqui. Verso 15, vê se é isso mesmo, irmãos. 18, verso 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 15, vê se é isso mesmo. Quem pode ler? E o cercaram 10 jovens, que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Fica muito claro, né? E bate muito com o que a gente sempre vem falando, né? Se a gente for ver, né? Só um complemento, né? De os estágios, eles vão sempre se encaixando, né? O estágio anterior com o estágio de agora, que mostra o caminho da deslealdade, né? Foi falado na aula anterior sobre a consequência, né, daqueles que trilham o caminho da deslealdade. O texto nada mais a menos mostra, né, que de fato, quando a gente trilha um caminho da deslealdade, a gente pode acabar trilhando por essa consequência, como o pastor Edson deixou bem claro aqui. Qual foi a consequência na vida de Absalão? Se não cavar sua própria cova. Então todo desleal, ele tem tendência a cavar sua própria sepultura. Quando a gente maquina o mal, quando a gente deseja o mal, quando nós queremos ser maior, quando nós queremos ser melhor do que o outro, a gente tão somente está se precipitando a ter uma queda imediata, que foi o que aconteceu com Absalão. Só que aqui foi uma morte física mesmo. Hoje pode ser uma morte espiritual? Pode. Como também pode ser uma morte física. Então isso é uma coisa séria. E eu vou aproveitar esse momento, se eu quer voltar, vou aproveitar esse momento que eu estava ali lendo, na parte de Ezequiel, quando fala a respeito de Lúcifer, tem lá no versículo 17 do capítulo 28,
que fala sobre o coração dele. Ezequiel 28, verso 17, que fala que ele encheu o seu coração por causa do resplendor que Deus havia colocado sobre a vida dele. E ali eu comecei a refletir a respeito nesse momento mesmo. Nossa, porque se nós formos ver, quem foi que encheu Lúcifer ou Satanás de tanto resplendor? O próprio Deus. O próprio Deus o fez assim, de pedras preciosas, né? O texto é bem claro. Coloca coisas assim, abrilhantou a vida dele, né? Então somente ele olha a beleza que Deus constituiu na vida dele e ele eleva o seu coração. E isso me fez refletir, porque se a gente for olhar para uma questão ministerial, o pastor Edson sempre traz a gente como exemplo, eu, pastor Ivani, Débora, ou qualquer um de vocês que ele um dia puder colocar. Se a gente for olhar para uma questão ministerial, isso reflete bastante na nossa vida. Por exemplo, vou puxar para mim, não é puxando sardinha para mim, mas eu vou me utilizar como exemplo. Hoje eu estou numa posição que é de destaque, certo? E se caso um dia eu olhar para aquilo que Deus abrilhantou na minha vida e eu elevar o meu coração, eu vou permanecer no lugar onde eu estou? Não. Porque bate justamente na questão daquele texto. Deus abate os soberbos e concede graça a quem? Aos humildes. Então tudo muda quando eu olho para aquilo que Deus resplandeceu na minha vida de forma diferente. Ainda que eu seja um melhor baterista, ainda que eu seja um melhor ministro de louvor, ainda que eu seja um melhor ministro da palavra, se eu olhar para isso com maus olhos, eu vou preceder, né? Eu vou acabar cavando a minha própria cova. Então, isso é muito sério, porque é um estudo bastante rico e apontado justamente para a gente que é líder. Quando eu tive o primeiro contato com isso aqui, eu falei, nossa, eu preciso melhorar em muitas áreas. Porque se tem uma coisa que mais é mexida no ministério é o coração do homem. E justamente com esse texto, a gente não deve ter cuidado não somente com... Como é que eu posso dizer? Não é um nome, né? Mas é aquilo que está trazendo impacto, né? Porque o Miqueias antigamente, eu posso dizer, eu curtia também baile funk, o Miqueias antigamente não tem o impacto do evangelista Miqueias de hoje. Então o evangelista Miqueias, ou auxiliar do pastor Miqueias, é diferente do Miqueias de antigamente. Isso traz totalmente uma visão diferente, é um brilho diferente, é uma luz diferente. Só que isso vai mudar a partir do momento em que eu olhar para isso de forma diferente. Nossa, hoje eu sou um auxiliar, sou melhor do que o primeiro. Hoje eu sou um evangelista, sou melhor do que o pastor Edson. Então, à medida em que eu olho para aquilo que Deus exaltou na minha vida, eu estou automaticamente cavando a minha própria queda. Amém, irmãos, pastor? Me perdoe os irmãos, tá? Que bênção, obrigado, evangelista, Deus te abençoe. Agora vamos para a conclusão. Quem pode ler Primeiro Reis, capítulo 2, versículo 25. Então estamos falando do 8º estágio, pena de morte, ou seja, da consequência de um ato de rebeldia. Falamos de Lúcifer, Satanás, né? Falamos agora de Absalão. 2:25 é o que está aqui na... Quem pode ler? 1 Reis, capítulo 2, versículo 25. Pode, claro. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Pastor, o senhor falou aqui do oitavo estágio, pena de morte, mas o senhor não falou desse tal Adonias, é porque ele não estava aqui na apostila.
Não sei porque o autor não colocou, mas ele está aqui no 8º estágio, na pena de morte. Ou seja, ele teve um resultado drástico também. E a passagem que lemos já fala de Salomão mandando matar o seu próprio irmão. Por que, pastor? O que Adonias fez para ele ter esse duro juízo? Vamos ver então, 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Qual foi o ato de rebeldia que resultou no que lemos agora? 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Por favor. Diaconisa Débora. Então Adonias, filho de Agite, levantou-se dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Perdão, quero até fazer aqui por isso que é bom vocês estarem atentos, quero fazer aqui uma correção de algo que eu errei. A gente estuda, mas eu acabei me confundindo. Então, na verdade, lembra que eu falei de 50 homens de Absalão? Na verdade foi Adonias, tá vendo? Um dia eu estava ministrando na antiga Rara, 5 anos atrás, o Marcão, muito atento, eu falei que Simão Cirineu, algo semelhante ao que eu vou falar agora, tinha levado a cruz. Aí ele leu, pastor, exigiram ele a levar a cruz. Era um detalhezinho, mas ele fez essa correção. Então, eu até peço a vocês, se vocês estiverem atentos e perceber que eu errei alguma colocação, algum versículo bíblico, por favor, a gente está aqui para aprendermos juntos, irmãos, por gentileza. Então, quem era Adonias? Quem era Adonias? Filho de Davi. Davi está prestes a morrer, está velho, quase indo a óbito, está bem velhinho, já nas últimas. O que Adonias faz? Ele se proclama rei. Só que ele não podia ter feito isso, porque na verdade o trono era para Salomão. Sem consultar o seu pai, sem consultar Salomão, simplesmente ele se autoproclama rei. Se tornou o quê? Um rebelde também. E a recompensa do seu erro foi: Salomão reinou, e quando Salomão começou a reinar, Salomão mata o próprio irmão. Então olha que Adonias teve como consequência da sua rebelião, do seu pecado. Agora o mais famoso, Judas, Mateus 27, versículo 5. Para a gente fechar. Mateus 27, versículo 5. As moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Vendo o que ele tinha feito, pegou as moedas de prata que ele havia recebido como recompensa do seu ato de rebelião. Lembra que ele negociou com os sacerdotes? Então ele pega essas moedas, lança no santuário e vai tirar sua própria vida. Imagine o peso na consciência desse homem. Durante 3 anos Jesus deu a vida por mim. Ele se doou, ele cuidou de mim, ele me amou como ninguém. Ele me orientou, tentou em 3 anos mudar o meu caráter e eu não deixei ser mudado. Imagina o peso na consciência desse homem. Só restou para ele o quê? Eu vou tirar minha própria vida, eu não sou digno de viver. Eu cometi tamanho pecado. Mas se você reconhece o seu pecado e tira a sua própria vida, você comete um paradoxo. O arrependimento profundo te leva a novidade de vida e não a tirar a própria vida. Então, ele, pelo seu pecado de traição, levou ele a tirar a sua própria vida, porque ele não se achou digno de viver mais. E aí, a história que nós conhecemos. Muito triste isso. Agora, aquela parte que eu falei que era muito importante, eu queria deixar para o final. Volte lá um pouquinho. No 8º estágio, quando fala da pena da morte, lá embaixo, pena de morte. Lá embaixo tem a parte que eu até marquei aqui na apostila. Você, quando se torna um rebelde, ou quando se rebelia,
Deus irá remover e substituir você por outro. Ninguém é substituível. Você sabe quem substituiu Judas? Você sabe que teve um outro apóstolo que substituiu Judas? Vamos ler? O nome dele é Matias. Atos capítulo 1, versículo 20 e 21. Deus colocou outro no lugar daquele que não foi achado digno. Atos capítulo 1, versículo 20 a 21. 20 e 21. Pessoas que Deus substituiu. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Tome outro seu bispado. A sua posição ficou deserta, então Deus levantou um outro homem chamado Matias para substituir Judas, porque ele não foi achado digno. Então, fica novamente os 12 apóstolos. Matias ficou 11, Matias entra e fica 12. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28. E finalizamos aí. Uma outra pessoa que Deus substituiu. Deus irá remover e substituir você por outro. Quem pode ler? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28, para a gente finalizar. De ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Viu, irmãos? Quem está entendendo, quem entendeu? O primeiro rei da nação de Israel foi Saul. Deus o colocou para guiar o seu povo. Mas chegou um momento que Saul não se achou digno de dirigir mais ou conduzir mais o povo de Deus. O que Deus fez? Remove ele. E lançou ele na obscuridade, conforme diz a apostila. E teve um fim trágico, porque simplesmente se rebelou contra Deus, se tornou rebelde, não quis se submeter à vontade de Deus. E essa autoridade não presta para Deus. Deus quer uma autoridade que esteja alinhada à sua visão, o seu propósito para o seu povo. Se ele tem um líder, o líder está em desacordo com a vontade dele para o seu povo, Deus remove e coloca outro. Quem vai impedir do Senhor agir? Ninguém pode me remover daqui, não? Herodes foi comido por bicho. Ninguém me tira daqui, pastor. Eu ensino melhor que todo mundo aqui da igreja. Quero ver o Senhor me tirar. Aí Deus bate no peito e fala: eu te tiro. Amanhã tu acorda morto e outro te substitui. Somos mero mortais. Deus institui reino e remove reino. Deus institui pastor e remove pastor, porque o reino dele, tudo é para ele. E ele que rege todas as coisas, estabelece da forma que ele quer. Saul foi removido. Não quis dar espaço para Davi. Deus falou: o quê? Eu já te tirei, você não quer dar espaço para ele? O que aconteceu com Saul? Ele morre. E aí sim, Davi fica livre para assumir o trono, porque esta era a vontade de Deus. Nabucodonosor, um grande reinado, reinado babilônico. Você no livro de história você estuda sobre a Babilônia, quando você estuda história. Todo mundo conhece Nabucodonosor porque foi o rei mais notável da Babilônia. Mas qual foi o fim dele? Qual foi o fim do filho dele? O reinado caiu, Deus destruiu o reinado para estabelecer a sua vontade. Deus derruba um império chamado babilônico e institui um império chamado persa. Sabe por quê? Quem foi o primeiro rei persa? Ciro. O que Ciro faz? Cumpre aquilo que era a vontade de Deus.
eu permito como rei liberar vocês judeus para a vossa pátria. Então Deus destruiu um reinado e estabeleceu outro, para prevalecer a sua vontade sobre o seu povo, o povo judeu que estava cativo 70 anos na Babilônia. Ciro, o meu servo, ele chama Ciro de servo, porque Ciro iria abrir o caminho para a reconstrução de um povo que estava em ruínas. E a partir da liberação desse rei, os judeus puderam reconstruir muros, cidades, palácios, casas e principalmente o templo que estava em ruína. Então, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ele derruba reino e estabelece reino porque Ele é o Senhor. Amém, meus irmãos? Fica mais um estudo para a gente, ministrado pelo Espírito Santo. Cada um que vem aqui ministra, é direcionado pelo Espírito Santo. Por isso que damos sempre ênfase ao Espírito Santo. Nós somos mero mortais. Amanhã eu estou no Jardim da Saudade, vocês lá, vendo o Edson naquele paletó de madeira, e outro irá me substituir. A obra não para e ninguém é substituível. Todos somos mortais, cinza. Ninguém é merecedor de honra e glória. O Espírito Santo a Ele, a honra, glória e todo louvor. Então, mais um estudo ministrado pelo Espírito Santo, mais um aprendizado para a Igreja Comunhão Rara nessa noite. Amém? Fica com esta palavra. Alguém quer fazer alguma colocação? Tem aí 2, 3 minutos. Por favor, leva para a diaconisa Débora. Ela tem ali cerca de 3 minutos. Se passar um pouquinho, está perdoada. É só uma... Fica à vontade, diaconisa. Aqui mesmo onde o pastor leu, também diz assim, ó: você será banido para a obscuridade e o esquecimento, e haverá uma maldição sobre você e sua família. Olha aí que tremendo, né? A pessoa, quando ela se torna aí esse desleal, né? Traz maldição não só para ela, mas traz maldição para aquele que não tem nada a ver, a família, que talvez não participou, nem está sabendo, né? Então, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente se mete em coisas erradas, a gente ainda compromete outros que não estavam com a gente, não participou, mas a gente traz essa maldição. Então, isso é importante a gente deixar aqui, né? E lembrar que não é só a gente, mas a gente vem trazer para outros. É um filho, é uma criança, né? É uma esposa, é um esposo que sofre a consequência daquilo que você fez, né? E traz essa maldição para a família. É muito ruim. A Bíblia tá cheia de exemplos desses que a senhora falou. Acã, Jonas. A própria família de Davi, esse desarranjo todo foi consequência de rebeliões atrás de rebeliões. O próprio Satanás já arrastou a terça parte. Você se prejudica e prejudica. Então o rebelde, ele nunca age sozinho e nunca ele recebe a consequência sozinho. Sempre as pessoas acabam sofrendo, as pessoas que estão mais próximas delas. Alguém quer fazer mais uma colocação, irmãos? Fique à vontade, por favor. Temos aí mais 4 minutinhos para eu entregar para o pastor 9h20. Lindaiá? Alguém mais? Pastor, eu não entendi isso aqui que foi colocado. A gente explica de novo, não tem problema. Irmã Fátima, falar alguma coisa, irmã Fátima? Amém? Todos aprenderam então sobre esse 8º, 7º e 8º estágio? Então qual foi o 7º? Rebelião escancarada. E o 8º? O que é pena de morte? Consequência do seu ato de rebeldia ou da sua rebelião. É aquilo que você vai ser penalizado. E geralmente é com a morte, como o Miqueias falou, é morte espiritual, é morte física, é outras consequências terríveis que você vai colher na sua vida. Amém, irmãos? Sexta-feira tem mais, não perca. Incentive aqueles que não têm vindo, não têm recebido essa porção do Espírito Santo. Deus abençoe você que deixou o seu lar, a sua casa. É sempre um sacrifício para estarmos aqui, mas lembre-se,
1 Coríntios 15, 58. Quero deixar para todos nós. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão nele. O que você vê e receber, você está levando para toda a sua família. Assim como um ato de rebeldia, você traz consequências terríveis sobre a família, um ato de fé, você traz consequências benéficas, boas e maravilhosas sobre a tua casa. Sabe por que o teu filho é abençoado? Porque você tem buscado. Sabe por que o seu esposo é abençoado, mesmo sem ser evangélico? Porque você tem buscado por ele. Sabe por que a sua filha, o seu filho tem sido abençoado? Porque você tem vindo para esta casa buscar pela sua família. Então continue nesta fé e que Deus te abençoe em nome de Jesus. É uma escola bíblica. Pastor Evani, por favor, tece aquilo que o Espírito colocar no seu coração e faça para nós as considerações finais. Aplauda a presença do Espírito Santo, também pelo estudo e pela vida do nosso pastor, que tem sido bênção para nós. Glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz a todos vocês. Amém, queridos? Realmente tem sido transformador esse momento. Tem sido maravilhoso viver esse tempo aqui de estudo com vocês. Mais uma noite a gente foi confrontado pelo Espírito para lutar contra essas ciladas do diabo. Então, nós aprendemos aqui essa lição e vamos usar agora a fé. Vamos usar o poder da oração. E vamos estar ficando de pé agora, se colocando...